Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o teste AMPAD, na disciplina de Língua Portuguesa, com foco em avaliação da linguagem. Isso significa treinar 3 habilidades que o AMPAD cobra o tempo todo, mesmo quando a questão parece apenas interpretação: reescrever trechos mantendo sentido, identificar adequações e inadequações ao uso padrão e avaliar a atitude do enunciador, ou seja, como o autor se posiciona, com que grau de certeza, com que tom e com que intenção argumentativa. No AMPAD, avaliar a linguagem não é caçar erro por esporte. É entender o que a forma do texto faz com o sentido. Às vezes uma reescrita está gramaticalmente correta, mas muda a força do argumento. Às vezes uma frase está formalmente bem construída, mas gera ambiguidade e prejudica a leitura. E às vezes o texto parece neutro, mas a escolha de palavras e estruturas revela julgamento, crítica, ironia, cautela ou tentativa de persuasão. É isso que a banca quer medir. Vamos começar pelo essencial. Reescrever texto é manter o conteúdo central e as relações lógicas, mudando a forma sem alterar o significado relevante. Em prova, sem alterar o sentido não quer dizer que nenhuma nuance pode mudar. Quer dizer que não pode mudar a tese, o foco, a relação de causa e consequência, a oposição, a condição, a concessão, o grau de certeza e o alvo de uma afirmação. Se a alternativa troca pode por deve, já mudou o grau de certeza e, portanto, mudou o sentido. Se a alternativa troca, no entanto, por portanto, mudou a relação lógica. Se a alternativa troca um termo por sinônimo inadequado ao contexto, mudou a precisão do texto. O seu trabalho é verificar essas mudanças invisíveis. Para reescrever com segurança, você precisa reconhecer as peças mais sensíveis do enunciado. A primeira peça sensível são os conectivos, porque eles controlam a lógica. Palavras como porém, contudo, no entanto introduzem contraste. Portanto, assim, logo introduzem conclusão. Porque, já que, uma vez que trazem justificativa. Embora, apesar de trazem concessão. Se, caso, desde que trazem condição. Em reescrita, o examinador costuma trocar conectivo por outro que parece próximo, mas não é por isso. Apesar de não é porque. A fim de não é devido a. Se você protege os conectivos, você protege o raciocínio do texto. A segunda peça sensível é a modalização, que é o conjunto de marcas de certeza, possibilidade, hipótese e recomendação. Em texto acadêmico, isso é muito forte. Sugere, indica, aponta, pode, tende a, é provável são marcas de cautela. Comprova, demonstra, garante, inevitavelmente são marcas de força e certeza. Uma reescrita que troca sugere por comprova muda a atitude científica do texto, e isso normalmente torna a alternativa errada. Do mesmo jeito, trocar a maioria por todos, ou em alguns casos por sempre, altera o alcance da afirmação. O AMPAD gosta muito desse tipo de armadilha porque parece detalhe, mas é o núcleo da honestidade argumentativa. A terceira peça sensível é a referência. Pronomes e expressões que retomam ideias anteriores. Quando você reescreve, você precisa preservar a quem o pronome se refere. Se o texto diz esse efeito e está retomando uma consequência do parágrafo anterior, a alternativa não pode trocar por esse fator se referia a outra coisa. Também cuidado com esse, aquele em textos formais. Muitas vezes o autor usa este para o que vem mais próximo e aquele para o mais distante, ou usa para organizar 2 elementos. Uma reescrita que troca os demonstrativos pode inverter referências e confundir o argumento. Agora vamos para as operações de reescrita que mais aparecem no AMPAD. Uma operação clássica é trocar uma expressão por outra equivalente, usando sinonímia contextual. A banca não quer sinônimo de dicionário, quer equivalência no contexto. Relevante pode ser importante, mas nem sempre significativo é importante, porque em texto acadêmico significativo pode ter sentido estatístico. Evidência pode ser indício em certos contextos, mas indício pode enfraquecer o que o autor quis dizer. Problema pode ser desafio, mas desafio pode suavizar a crítica. Então, quando a questão pede substituição sem mudança de sentido,
você deve perguntar: a palavra nova mantém o mesmo grau de força, o mesmo registro e a mesma precisão? Se enfraquece, exagera ou muda o campo semântico, está errada. Outra operação é transformar voz ativa em passiva e vice-versa. Isso é muito comum em texto técnico e acadêmico, porque a passiva cria impessoalidade. A equipe analisou os dados pode virar os dados foram analisados pela equipe. Em sentido básico, é equivalente, mas preste atenção no foco. Às vezes a mudança de voz altera o que está em destaque e pode afetar a ênfase argumentativa. No UNPAD, geralmente a reescrita correta é a que mantém o mesmo foco do texto original. Se o texto está destacando resultados e processos, a passiva é coerente. Se o texto está destacando agentes e responsabilidades, a ativa costuma ser mais fiel. Outra operação é reduzir ou expandir uma frase por meio de nominalização. O governo investiu pode virar houve investimento do governo. Isso torna o texto mais abstrato. Em termos de informação, parece igual, mas pode esconder a ação do agente. Se o texto original quer apontar responsabilidade, a nominalização pode mudar a atitude do enunciador, deixando o tom mais neutro do que era. O UNPAD pode cobrar isso como mudança sutil de postura. Também aparece reescrita por reorganização sintática, como deslocar adjuntos adverbiais e orações subordinadas. No curto prazo, a medida reduziu custos pode virar a medida reduziu custos no curto prazo. Isso costuma ser equivalente. Mas cuidado quando o deslocamento cria ambiguidade. Se você coloca um adjunto em lugar errado, ele pode parecer se referir a outra palavra. Em textos densos, uma ambiguidade pequena é suficiente para invalidar uma alternativa. Agora vamos para a identificação de adequações e inadequações ao uso padrão. Aqui o UNPAD cobra norma padrão, mas quase sempre vinculada à clareza e à precisão, não a preciosismo. Você precisa reconhecer quando uma construção é aceitável na oralidade e na escrita informal, mas inadequada em texto formal, e também precisa reconhecer quando há erro que compromete sentido. Um ponto forte são as concordâncias. Concordância verbal é relação entre verbo e sujeito, e concordância nominal é entre substantivo e seus determinantes e modificadores. Em textos formais, erros de concordância costumam aparecer como ruído de leitura e podem ser cobrados em questões de correção. Mais do que decorar casos raros, o essencial é identificar o sujeito real e evitar concordar com palavra próxima por impulso. Se o sujeito é uma expressão como um conjunto de fatores, o núcleo é conjunto. O verbo no singular é padrão, embora em alguns contextos apareça concordância com o plural. Em prova, a alternativa correta costuma seguir a norma mais estável e formal. Regência também aparece muito. Verbos e nomes exigem preposições específicas e isso impacta a correção e a crase. Assistir a no sentido de ver, preferir x a y, visar a no sentido de ter como objetivo, obedecer a, implicarem em muitos usos formais, e várias outras construções. O UNPAD pode não cobrar lista de regências como concursos jurídicos, mas cobra quando a regência afeta sentido e adequação. Se a troca de preposição muda o significado, a alternativa está errada. Crase aparece mais como adequação do que como pegadinha de decoreba. A lógica é simples. Crase acontece quando a preposição é exigida pelo termo anterior e artigo é exigido pelo termo seguinte. Se não há artigo, não há crase. Se não há preposição, não há crase. Em reescrita, a banca pode testar se a mudança de estrutura mantém ou elimina a crase corretamente. Se você troca dirigir-se a por ir a exigência de preposição permanece, mas se o termo seguinte muda, o artigo pode mudar também. Então crase é consequência da estrutura, não enfeite. Pontuação é uma das maiores fontes de inadequação em textos formais. A vírgula não é pausa, é estrutura. Não se separa sujeito do verbo por vírgula. Não se separa verbo de complemento por vírgula sem motivo estrutural. Em textos acadêmicos, é comum ter oração explicativa entre vírgulas, apostos e termos intercalados. Uma reescrita que mexe na pontuação pode mudar sentido.
O caso clássico é a oração adjetiva explicativa com vírgulas, que comenta, versus restritiva sem vírgulas, que delimita. Os gestores, que receberam treinamento, melhoraram resultados não é igual aos gestores que receberam treinamento melhoraram resultados. A primeira sugere que todos receberam treinamento. A segunda sugere que apenas um grupo recebeu. Então, quando a banca pede adequação e sentido, a pontuação é decisiva. Outro tipo de inadequação é o paralelismo. Textos formais precisam manter estruturas coordenadas com a mesma forma. Se o texto diz o programa busca reduzir custos, aumentar a eficiência e a melhoria do atendimento, isso está quebrado, porque duas partes estão no infinitivo e uma virou substantivo. O correto seria reduzir custos, aumentar a eficiência e melhorar o atendimento ou redução de custos, aumento de eficiência e melhoria do atendimento. O AMPAD cobra isso como clareza e coerência formal. Também aparecem inadequações de coesão referencial, como pronome sem referente claro, isso que poderia retomar duas ideias diferentes, o qual colocado longe demais do termo a que se refere, seu ambíguo, podendo ser de um personagem ou de outro. Em prova, a melhor reescrita é a que elimina a ambiguidade, repetindo o termo ou reorganizando a frase, sem criar redundância excessiva. Agora vamos para a avaliação da atitude do enunciador, que é um ponto central no AMPAD porque ele trabalha muito com textos opinativos, técnicos e acadêmicos em que o autor não apenas informa, mas se posiciona. A atitude do enunciador aparece em 3 dimensões: grau de certeza, julgamento de valor e posicionamento diante de outras vozes. O grau de certeza já vimos na modalização. Se o autor usa pode, tende a, há indícios, ele está cauteloso. Se usa é evidente, não há dúvidas, ele está assertivo. Em textos acadêmicos, assertividade absoluta é rara e geralmente aparece quando há consenso forte ou quando o autor está criticando uma posição. Então, em questões, identifique se o texto é hipotético, exploratório, conclusivo ou prescritivo. Uma alternativa que muda o tom de hipótese para certeza altera a atitude do enunciador. O julgamento de valor aparece em adjetivos e advérbios avaliativos, e em escolhas lexicais que carregam carga semântica. Ineficiente, problemático, alarmante, insustentável são julgamentos. Mesmo quando o autor tenta ser técnico, ele pode fazer avaliação por palavras como limitação, fragilidade, viés. Em reescrita, trocar fragilidade por característica muda o julgamento. Trocar desafio por crise muda a intensidade. Então, quando a questão pede a atitude do autor, procure essas marcas. O posicionamento diante de outras vozes aparece em citações e em fórmulas como segundo, conforme, de acordo com, para alguns autores, a quem defenda. Isso indica polifonia, ou seja, múltiplas vozes no texto. O autor pode usar essas vozes para concordar, para delimitar debate ou para discordar. Se ele diz embora X afirme, os dados indicam Y, ele está refutando. Se ele diz como defendido por X, Y, ele está alinhando. Em texto acadêmico, isso é a base da revisão de literatura. Em jornalismo, é a base da atribuição de fonte. Em prova, não confunda a afirmação citada com a posição final do autor. A atitude do enunciador pode ser de distanciamento. Ele cita uma ideia para criticar. Ou pode ser de apoio. Ele cita para reforçar. Outra marca de atitude é a escolha entre linguagem pessoal e impessoal. Textos acadêmicos preferem impessoalidade, mas isso não é regra absoluta. Quando o texto diz observou-se, verifica-se, ele cria efeito de objetividade. Quando diz acreditamos, defendemos, ele assume explicitamente a autoria e a tese. Em reescrita, trocar impessoal por pessoal muda o gênero e o tom. No AMPAD, a alternativa correta geralmente preserva o estilo do texto original. Se o texto é impessoal, a reescrita também deve ser. A atitude também aparece em ironia e em marcas de distanciamento, como aspas para indicar que o autor não assume totalmente o termo, ou que está criticando um uso. Se um texto coloca modernização entre aspas, pode estar sugerindo que a modernização é questionável ou que é um rótulo ideológico. Se você reescreve tirando as aspas,
você pode perder esse distanciamento crítico. O AMPAD às vezes cobra isso de forma indireta. Para fechar, vamos transformar tudo isso em um procedimento de prova. Quando você encontrar uma questão de reescrita ou adequação, faça 3 checagens rápidas. Primeiro, checagem lógica. Conectivos, causa, consequência, concessão, condição e conclusão ficaram iguais? Segundo, checagem de força. Modalizadores, quantificadores e intensidade ficaram iguais ou a alternativa exagerou ou enfraqueceu? Terceiro, checagem de referência e foco. Pronomes e termos retomados ficaram apontando para o mesmo referente e o foco do período se manteve? Quando a questão for de adequação ao padrão, você procura erros que afetam clareza e norma. Concordância, regência, pontuação, paralelismo e ambiguidade. E quando a questão for de atitude do enunciador, você procura modalização, avaliação lexical, polifonia por citações e grau de impessoalidade. Se você treinar isso, você passa a ver a linguagem como sistema de escolhas, e não como um monte de regras desconectadas. E é exatamente esse olhar que o AMPAD quer. Leitura crítica, precisão e capacidade de reescrever sem distorcer. Bons estudos e até a próxima aula.